com vocês? Hoje a gente vai ter uma aulinha diferente, a nossa aula vai ser aqui na lousa, galerinha, e vai ser uma aulinha aí show de bola, super tranquila. Eu preciso de todo o foco de vocês, eu preciso de toda a atenção de vocês agora para essa aula, tá bom? Preciso que vocês prestem atenção em cada detalhe do que eu vou falar, porque é muito conteúdo, é muita informação e vocês precisam estar atentos, porque é super fácil. O que a gente vai dar continuidade? A gente vai dar continuidade ao nosso assunto aí da aula passada, que foi números primos. A gente trabalhou os números primos, trabalhou os divisores, múltiplos, trabalhou os números primos, os números compostos, tá bom? Agora nós vamos aprender a fazer o quê? A decomposição de um número em fatores primos. Ai, que nome difícil, tia Carol. O que é essa tal de decomposição de fatores aí de os números primos? Galera, é muito simples, tá bom? Eu preciso que você preste atenção, fique aí super focado, que tudo vai dar certo. O que é isso? Galera, o que eu tô falando para vocês, essa transformação, esse processo de decomposição, não é nada mais, nada menos do que transformar um número composto em números primos, em uma multiplicação de números primos. Por exemplo, eu tenho o número 4. Eu sei que o número 4, ele é um número composto. Como é que eu transformo o número 4 em um número primo? 2 vezes 2. Galera, o 2 é primo, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, se eu escrever 2 vezes 2, eu estou substituindo esse 4, que é composto, por dois números, né? Por uma expressão de números primos. Vou fazer aqui outro exemplo. Tranquilo? Como é que eu transformo, né? Como é que eu faço para escrever na forma de multiplicação com números primos? Eu tenho o número 6 e eu quero escrever esse número 6 na forma de multiplicação utilizando os números primos. Então, eu vou ter que usar só números primos. Eu sei que 2 é um número primo, tranquilo? 2 é um número primo. O meu 3 é um número primo. 2 vezes 3 é igual a 6. Eu peguei esse 6, que é um número composto, e peguei dois termos, dois números primos, que representam esse número. Por quê? 2 vezes 3 é 6. Só que eu estou escrevendo em números primos. Eu estou pegando o número composto e estou escrevendo em números primos. Vamos lá para o nosso número 8. Como é que eu transformo, como é que eu escrevo o número 8 em números primos? Ah, tia Carol, eu posso escrever 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Ah, mas eu tô vendo aqui, ó, que esse 4, ele não é um número primo. O 4 é um número composto. O que eu posso fazer? Eu posso escrever 2 vezes. E eu posso escrever esse número 4 em números primos. É a mesma coisa de fazer 2 vezes 2. Vai ficar quanto o meu resultado? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu transformei os meus números compostos em multiplicações utilizando números primos. Tranquilo, galera? Existe uma forma prática da gente fazer isso, uma forma mais fácil da gente fazer isso, que se chama nada mais, nada menos do que a nossa amiga maravilhosa, olha só, fatoração. Galera, tia Carol, o que é uma fatoração? Galera, o que é fatorar um número? Fatorar um número é você escrever esse número em números primos. Você tem um determinado número e você vai escrever esse número numa forma aí de números primos, numa sequência de números primos. Um exemplo para vocês, eu tenho o número 24. O número 24, ele é um número composto. Por que o número 24 é um número composto? O número 24, ele é um número composto, pois eu posso dividir o 24 por 2, 12, eu posso dividir por 4, eu posso dividir por diversos números, então ele é um número composto. Os números primos, eles só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Eu já ensinei isso aí vocês aí na aula passada, ensinei no ao vivo, tem vídeo gravado sobre. Tranquilo? Como é que eu faço a fatoração? Eu pego um número que eu quero fatorar, por exemplo, 24. Eu vou passar um traço do lado do 24, tá bom? Tá vendo a linha que eu vou fazer? E eu vou começar a dividir esse número, galera. Eu vou começar a dividir esse número. Eu vou começar a divisão pelo meu menor número primo. Vou começar a divisão pelo menor número primo. Que é o menor número primo?
o número 2. Tranquilo, galera? 24 dividido para 2 é quanto? É 12. Aí eu escrevo o resultado aqui, ó. Preste atenção como eu tô fazendo. 24 dividido para 2 é 12. Eu vou continuar dividindo pelo 2 até onde for possível. Eu vou dividir pelo 2 tantas vezes que forem que eu conseguir. Toda vez que der certo. O 12 eu ainda consigo dividir por 2? Sim. 12 dividido por 2 é igual a 6. O 6 eu ainda consigo dividir por 2? Sim. 6 dividido por 2 é igual a 3. Galera, esse 3 eu consigo dividir por 2? Não, tia Carol, porque 3 dividido para 2 é 1,5, tem que dar um número inteiro. Então, o que tu vai fazer? 3 dividido para... Qual é o próximo número primo? Olha só, eu tenho aqui os números primos, né? Os números primos, que é 2, 3, tranquilo? 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Show de bola? Eu tentei pelo 2, fui o máximo que eu consegui. Depois eu vou tentar quem? Vou tentar o 3. É na sequência, viu, galera? Depois eu vou tentar o 3. Se não der o 3, você tenta o 5. Se não der o 5, você tenta o 7. Eu vou já fazer com o 7 para vocês olharem. 3 dividido para 3 é igual a 1. Quando você chega no 1, é sinal que você acabou a sua fatoração. Tranquilo? Acabou a sua fatoração. Esse número 24, ele pode ser escrito em termos de número primo, em número primo. Ele pode ser escrito como, olha só, galera, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu peguei esse número aqui, ó, e multipliquei 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. É a mesma coisa de escrever, lembra da potência? 1, 2, 3. 2 elevado a 3 vezes 3. Eu escrevi esse 24, eu peguei esse 24, que é um número composto, e falei assim, eu vou pegar esse 24, que é um número composto, e vou escrever em números primos. Como é o 24 em números primos? 2 elevado a 3 vezes 3. O 2 é primo, o 3 é primo. Tranquilo, galera? Show de bola? Vamos para mais um exemplo? Vamos para esse aqui que eu adoro, ó, o exemplo do 49. Deixa eu pegar um pincel melhor. Acho que o melhor mesmo está sendo o meu vermelho. Olha só, o 49. Tranquilo? Eu vou fatorar o 49. Qual é o primeiro número primo que eu tenho que ir para fatorar, galera? É o número 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Todos os meus números primos. O que acontece? O 49 eu consigo dividir por 2? Não. O 49 eu consigo dividir por 3? Não. O 49 eu consigo dividir por 5? Não. O 49 eu consigo dividir por 7? Sim. Você vai começar pelo número que você consegue dividir. Aqui eu poderia já começar pelo 7? Não, não poderia começar pelo 7. Porque ó, eu consegui utilizar o 2. Aqui, como eu não consigo utilizar o 2, eu tive que ir direto para o 7. Tranquilo, galera? Show de bola? 49 dividido para 7 é 7. 49 dividido para 7 é 7. Estão conseguindo ver aqui, ó? 49 dividido para 7 é 7. Eu consigo dividir por 7 novamente? Sim. 7 dividido para 7 é igual a 1. Quando eu chego no 1, acabou a minha conta. Como é que eu escrevo o número 49? Como é que eu escrevo o número 49 em fatores primos? 7 vezes 7. Ou 7 ao quadrado. Por que 7 ao quadrado? Porque 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7. Isso aqui vocês já sabem, a gente já estudou, já caiu em prova, já teve videoaula, já teve até aula presencial sobre isso. Tranquilo, galera? Show de bola? Isso daqui, ó, é a complementação daquele nosso conteúdo. E esse conteúdo que é maravilhoso, ele nos leva diretamente para outro. Vou escrever aqui do lado, olha só. Que nós vamos utilizar bastante. Que é o conhecidíssimo, tá? Mais conhecido aí que a Noite de Paris, que é o nosso amado, o nosso temido, inclusive cai em concurso público, galera, você tá no 6º ano, mas já tá pensando no concurso público, saiba que esse conteúdo cai até no Enem, tá bom, galera? Que é o nosso MMC e o MDC.
Olha só, eu trabalhei com vocês aí o que eram os divisores, expliquei para vocês o que eram os divisores. Lá na aulinha do Saul, ele explicou o que são os múltiplos, mas eu vou revisar aqui o que são os múltiplos e divisores, só caso vocês não lembrem, tá bom? O que são divisores? Vamos lá. Divisores são aqueles, por exemplo, os divisores de 10. Quais são os divisores de 10? São aqueles números que eu consigo dividir por inteiro. Eu consigo dividir o 10 por 1? Sim, então 1 é divisor de 10. Eu consigo dividir o 10 por 2? Sim, porque me dá 5, me dá um número inteiro. Lembra se der decimal? Não é. Mas se for inteiro, é sim divisor. Beleza, eu consigo dividir 10 por 3? Não, porque vai dar 3,3, 3 e 3. E quando eu tenho, olha só, uma vírgula, um número decimal, significa que esse número não é divisor. Eu expliquei isso aqui na aula, o Saul também explicou e eu expliquei lá no ao vivo. Isso é para você saber já esse conteúdo, tá bom? Eu consigo dividir o 10 por 5? Consigo dividir o 10 por 5, que dá 2. Então, 5 é divisor de 10. Eu consigo dividir por 6? Não. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Também não. Eu vou conseguir dividir por quem? Por 10. Tranquilo, galera? Mas e aí o divisor de 3? O divisor de 3 é 1 e 3. Eu não consigo dividir o 3 por 2, eu não consigo dividir o 3 por 5 para me dar um número inteiro. Eu só consigo dividir por 1 e por 3. Isso aqui caracteriza ele como um número primo. Ele só tem como divisor 1 e ele mesmo. Ah, Carol, vamos rever aí os múltiplos, por favor. Os divisores eu entendi, mas os múltiplos aí eu não estou conseguindo entender bem. Olha só, galera, eu vou ler aqui para vocês a definição de múltiplo. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Como assim, Carol? Socorro, eu não entendi nada. Eu quero que você ache para mim o múltiplo de 3, assim que a gente escreve, divisor de 3, múltiplo de 3. Como é que eu faço para achar o múltiplo de 3? Galera, nós temos aqui ó, o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é aqueles infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos os números aí que tendem ao infinito, dos números naturais, são todos os nossos números. Aí o que acontece? Eu quero que você me diga quais são os múltiplos. O que são os múltiplos, galera? Os múltiplos são aqueles números na qual você consegue multiplicar o seu número. Por exemplo, 3 eu consigo multiplicar por 0? 3, vamos lá. 3 eu consigo multiplicar por 0? 3 vezes 0, 0. 3 eu consigo multiplicar por 1? Consigo multiplicar por 1, não é? 3 vezes 1, 3 é o meu produto, galera, ó. 3 vezes 0, 0, meu produto, meu resultado. 3 vezes 1, 3, meu resultado. Tá vendo? É o resultado da minha multiplicação por todos os números naturais. Isso aqui foi que o tio Saul explicou lá na aula para você. Explicou muito bem, inclusive Saul, né? Grande abraço e beijo. Eu gosto muito do professor Saul. Olha só, 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 vai ser quanto? 12. E assim você vai até o infinito. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo do infinito. Você tende ao infinito. Todo número que você multiplicar, 3 vezes 0, 3 vezes 7, o valor vai ser múltiplo de 3. 3 vezes 10, o valor vai ser múltiplo de 3. Fazer mais um exemplo, tá bom? O múltiplo ele é mais chatinho de fazer, mas em compensação é só você multiplicar. Como é que eu faço o múltiplo de 6? Carol, qual é o múltiplo de 6? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Aqui fica o resultado. O múltiplo é o resultado. Tranquilo, galera? Vai ser o meu produto que vai se formar aí. Aí eu tenho 6 vezes 3, vai dar 18. Tranquilo, galera? E depois aí o meu 6 vezes 5. Todo mundo tá conseguindo entender? Que vai me dar 24 e assim sucessivamente. Eu consigo ir aí até o infinito de boa na
Lagoa. Show de bola, galera? Isso é múltiplo, isso é divisor, que o Saúl ensinou para vocês lá na aula, mas tá aí para quem não conseguiu entender muito bem. Galera, quando a gente fala de divisor e a gente fala de múltiplos, nós vamos conversar sobre um carinha muito interessante. Esse carinha, eu vou apagar aqui, eu bato print na tela, dá pausa no vídeo e copia no caderno, viu, galera? Para copiar no caderno isso aqui, é obrigado a copiar. Nós vamos falar, olha só, sobre duas peças muito interessantes na matemática. A primeira delas nós vamos chamar, tem tudo a ver com esse conteúdo, por isso que eu vou até deixar ele aqui do lado, é o nosso MMC. Galera, esse MMC cai em concurso, esse MMC cai aí na prova do Enem, cai em diversos assuntos, então é importante saber o MMC. O que é o MMC? Galera, essa sigla MMC, ela significa mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Vou escrever aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum, galera? O mínimo múltiplo comum, ele vai ser o quê? O mínimo múltiplo comum de dois números, ou dois ou mais números naturais, é o menor número, né, tirando o zero, que ele tem semelhança no múltiplo. Eu vou fazer o exemplo porque é muito mais fácil quando a gente vai para o exemplo que você tenta entender a definição. Tranquilo? É quando um número, ele consegue ser simultaneamente múltiplo de um e múltiplo de outro. Show de bola? Quando ele é múltiplo de um e ele é múltiplo de outro. Por exemplo, qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 6? Qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? Qual é o número que é o menor múltiplo semelhante entre eles? Olha o que eu falo aí, se liga na frase, na definição. Qual é o menor número, que esses todos não são múltiplos? Os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6? Qual é o menor múltiplo comum entre esses dois números? Olha só, o zero não conta, né? O zero não vale. E eu tenho aqui o 6, ó. O 6 e 6. O 6, ele é múltiplo do 3 e o 6 é múltiplo do 6. Então, entre o 3 e o 6, o menor número... Ai, tia Carol, mas eu vejo aqui, ó, que o 12 também é múltiplo desse e o 12 também é múltiplo desse. E aí, vai ser o 12 ou vai ser o 6? Galera, é mínimo múltiplo comum. É o mínimo. Qual é o menor número? Ah, eu tenho 12, mas o 6 é menor. E o 6, ele é múltiplo tanto do 6 quanto do 3. Então, se eu perguntar para você qual é o múltiplo comum, qual, ó? O MMC de 3 e 6. Vai vir assim, ó. Qual é o MMC de 3 e 6? Como é que eu faço isso? Ó, eu posso botar os meus múltiplos e identificá-lo. Aonde ele se repete? O 6 e o 6. Mínimo múltiplo comum. Tranquilo, galera? É o menor. Mínimo múltiplo comum. Então, eu vou ter lá o meu mínimo múltiplo comum, que vai ser 6. Olha aí, que show de bola. Carol, toda vez que eu for fazer uma conta de mínimo múltiplo comum de MMC, eu vou ter que abrir todos os múltiplos para achar os que são iguais? Não necessariamente, galera. Não necessariamente você vai precisar que isso aconteça. O que você vai poder fazer? O que fica disponível para você? Olha só. Eu quero que você ache para mim o MMC de 2 e 3. Eu tenho 2 e 3 e falo para tu, eu quero que tu me diga o mínimo múltiplo comum entre eles. Você pode, primeira opção, né? Você pode abrir múltiplo de 2, múltiplo de 3. Múltiplo de 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. E assim vai até o infinito, né? Foi assim que eu ensinei a vocês.
O múltiplo de 3. 3 vezes 0. 0. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 2. 6. Opa! Olha aqui quem eu já encontrei. Eu encontrei o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, que por consequência também é 6, igual o resultado ali. Carol, eu vou ter que abrir toda vez isso? Não, galera. Você pode utilizar o que eu acabei de ensinar para vocês, que foi a nossa fatoração. Para responder isso, você pode utilizar a fatoração. Como é que você vai utilizar a fatoração nesse caso? Você vai colocar 2,3 e o traço. Lembra que eu coloquei só o 24 quando eu fiz a fatoração? Aqui, olha só, eu vou ter dois números para fatorar. Preste atenção como eu vou fatorar esse número, meu bem, meu melhor sexto ano. Eu vou começar pelo menor número primo. Qual o menor número primo? O 2. Vou começar pelo menor número primo, que é o 2. Então, eu vou lá. 2, eu consigo dividir. 2 dividido para 2? Sim, é 1. Eu consigo dividir o 3 dividido para 2? 3 dividido para 2 não dá, tia Carol. Então, o que você faz? Repete o 3. Ó, o 2 dividido para 2 é 1. O 3, ele não é divisível por 2. O que foi que eu fiz? Eu abaixei ele, ó. Deixei ele aqui embaixo. Agora, quando eu chego no 1, eu paro. Aqui eu parei já porque eu cheguei no 1. Vou continuar o 3. Dá para dividir por 2? Não dá. Eu vou dividir por quem? Por 3. O 1 eu vou abaixar, tranquilo? 3 dividido para 3 é igual a 1. Quando todos estão igual a 1, é sinal que eu acabei a minha conta, galerinha. Então, qual é o meu resultado aqui? Ó? É a multiplicação desses dois números. Eu vou multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Carol, a gente fazendo a fatoração e multiplicando essa coluna aqui, multiplicando esses números, a gente acha o MMC? Sim, meu amor, a gente acha o MMC quando a gente faz isso. Tranquilo, galera? Show de bola, todo mundo conseguiu entender isso? Vou passar mais um exemplozinho, tá bom? Vou passar mais um exemplo para ficar mais tranquilo. Vamos lá. Vou fazer o MMC. Quero que você faça para mim o MMC de... Deixa eu pensar num número legal aqui pra gente fazer esse MMC. Pode ser 10 e 14. Show de bola? Quero que você faça o MMC. Defina o MMC para mim. O mínimo múltiplo comum do número. Qual é o número que eu falei? 10 e 14. Mínimo múltiplo comum do número 10 e 14. Você pode abrir e identificar quais são iguais. Ou você pode utilizar a fatoração. E eu, inclusive, aconselho a fazer a fatoração, né, galera? É muito mais fácil fazer a fatoração, porque você aqui, ó, foi pertinho. Mas se for um número que o múltiplo comum é, sei lá o quê, 300, vai escrever até o 300 para achar, então é melhor utilizar a fatoração. 10,14. Eu coloco o meu número, meus dois valores, ó, os meus dois valores, passo o meu traço e começo a minha divisão. Primeiro eu vou dividir por 2. 10 dividido para 2, 5. 14 dividido para 2, 7. Aqui, eu posso continuar dividindo por 2? Não, tia Carol, tu não pode continuar dividindo por 2, não. Eu posso dividir por 3, que é o próximo número primo? Não. Eu posso dividir por quanto? Por 5. Lembra de ir na sequência. 2, 3, 5, 7. Tem que usar a sequência dos números primos, tá bom? Começando pelo menor. Esse 5 dividido para 5 é 1. Resolveu 1. Pronto. Agora falta transformar esse outro em 1. Como é que eu faço isso? Esse 5 dá 7. Dá para dividir para 5? Não. Então, eu vou só baixar o meu 7. Quando não dá para dividir, a gente só abaixa o valor. A gente vai só baixar o número. Esse 7, eu consigo dividir por 5? Não, então eu vou dividir por 7, que é o meu próximo número primo. Vou abaixar o 1. 7 dividido para 7 é igual a 1. Sinal que eu, acabei aí a minha continha. Galera, como é que eu sei o meu MMC? É só multiplicar, ó. 2 vezes 5 vezes 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7,
70, o meu MMC do número 10 e 14, o múltiplo comum entre eles, o múltiplo que vai ser comum entre esses dois números, vai ser o 70. Então, você teria que escrever 1, 2, 3, até chegar em 70. É melhor fazer o quê? A minha fatoração. Tranquilo, galera? Show de bola? Mó limpeza, né? Lá no ao vivo, galera, eu vou responder exercícios com vocês. Então, é importante assistir essa aula, porque os exercícios vão ser realizados lá na nossa aula ao vivo de revisão, tá bom? Vou responder vários exercícios aí pra vocês. E vamos lá, galera. Esse é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Agora, bate print da tela, né? Salva aí a tela, bate print da tela. E vamos falar sobre o nosso outro. Ai, Carol. Galera, a gente tem divisor e tem múltiplo. A gente só falou do mínimo múltiplo comum. E o divisor? Será que é divisor mínimo comum? O que é? Olha só, a gente já falou do nosso MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e agora nós vamos falar sobre o MDC. Galera, piada. Quem conseguir responder essa piada lá no ao vivo, eu quero saber a resposta lá no ao vivo, tá bom? Por que o MMC, já tô rindo, por que o MMC estava debaixo da escada? Uma piada aí bem ruim pra vocês, tá bom? Por que o MMC estava debaixo da escada? No final da aula eu conto por que o MMC estava debaixo da escada. Olha só. Galera, vamos estudar agora o MDC. Se, galera, MMC é mínimo múltiplo comum, o MDC ele vai ser o máximo divisor comum. Tranquilo? Vai ser o máximo divisor comum. Eu vou fazer aqui, galera, olha só, para vocês darem uma olhadinha, os divisores de alguns números. Pode ser, deixa eu ver, vamos tentar 12 e 18, vamos ver se dá certo com 12 e 18. 12 e 18. Vou encontrar os divisores. Como é que eu encontro os divisores? Tentando dividir esse número. Vamos lá, o 12 eu consigo dividir para 1? Consigo, 12 dividido para 1, 1. O 12 eu consigo dividir para 2? Consigo, 12 dividido para 2 é igual a 6. O 12 eu consigo dividir para 3? Sim, 12 dividido para 3 é igual a 4. Tranquilo, galera? O 12 eu consigo dividir para 4? E aí, eu consigo dividir para 4? Consigo dividir para 4, né, galera? 12 dividido para 4 aí vai ser 3, 3, 3 e 3, que vai me dar 12. Show de bola? Eu consigo dividir o 12 por 5? Não consigo dividir o 12 por 5, né? Vai me dar aí o quê? 5,5, não tem como, vai dar um valor quebrado. Eu consigo dividir por 6 e eu consigo dividir por 12, que é ele mesmo. Não consigo por 7, não consigo por 8, não consigo por 9, não consigo por 10. Esses são os divisores de 12. Vamos lá para os divisores de 18. O 18 ele pode ser dividido por 1? Pode. Eu posso dividir 18 por 2? 9 mais 9, 18. 18 dividido para 2 é 9, é um número inteiro, então tá valendo. 18 dividido para 3? Posso dividir 18 para 3, não posso, galera? Quanto aí? Diz aí pra mim lá na aula viva quanto é que vai dar essa divisão. Eu quero que vocês treinem, galera, todas essas divisões. Eu consigo dividir por 6, eu consigo dividir por 9 e consigo dividir por 18. Tá aqui os divisores desse número 12 e 18. O que é o máximo divisor comum? Galera, a diferença do divisor é que ele não é infinito, né? Ele parou aqui no 12, eu não consigo mais dividir por um número maior que ele mesmo. Vai ficar sempre quebrado, vai ficar sempre decimal. O que vai acontecer aqui nesse fato? Olha como a matemática é linda. Olha como isso é perfeito. O máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Comum, galera, significa igual em ambos os termos. Qual é o divisor? Qual é o número? O maior, né, o máximo. Qual é o maior número que é divisor tanto do 12 quanto do 18? Se liga no que eu perguntei. Qual é o maior número que é divisor tanto do 12 quanto do
18. Qual é o número que divide ambos? Qual é o divisor comum? Qual é o número que é comum entre eles? Divide os dois. Como é que eu faço isso? Vamos olhar? Galera, tia Carol, o 1, o 2, o 3, o 6. Eu tô perguntando o máximo. O mínimo múltiplo comum é o menor. Mas no caso do MDC, do máximo divisor comum, eu tenho que procurar o maior. O maior que é igual. 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. O 6, ele é o maior número que é divisor comum para o 12 e o 18. É o divisor que eu tenho tanto no 12 quanto no 18. Eu tenho esse divisor aqui no 12 e eu tenho aqui no 18. E é o maior. O 3 é divisor comum? É divisor comum. Mas o 3 não é o maior divisor comum. Esse maior divisor comum é o 6. Carol, eu vou ter que abrir aí uma fatoração, eu vou ter que abrir esses números aí, até encontrar o que se repetiu? Não, galera, o que a gente vai usar? A nossa amiga fatoração. Nossa, Carol, a fatoração é importante. Sim, meu amor, a fatoração é importante. E você tem que aprender a fatorar. Tranquilo? É fácil, é simples. Lá no ao vivo a gente responde mais exercícios. Como é que eu acho o MDC, né, o máximo divisor comum, utilizando a fatoração? Galera, eu vou pedir para vocês, olha só, acharem o MDC. Vou botar um número bem grande logo. De quem? Vamos ver. Pode ser 120, 140? Vamos botar um bem grande. 120,140. Eu quero que você ache o máximo divisor comum. Qual é o maior divisor entre eles que se repete tanto no 20 quanto no 140? O que tu vai fazer? Fatoração. Coloca um número do lado do outro, passa o traço e começa, meu amor, começa a fatorar. Como é que eu fatoro, galera? Fatoração em números primos. Eu vou começar dividindo pelo menor número primo possível, que vocês já conhecem, que é o número 2. Tranquilo? 120 dividido para 2, 60. 140 dividido para 2. E aí, galera, 140 dividido para 2, 70. Desculpa, galera, a voz já tá falhando. 60 dividido para 2 é 30. 70 dividido para 2 é 35. Aqui eu consigo dividir por 2? Consigo. 30 dividido por 2 é 15. O 35 eu consigo dividir por 2? Não. Eu não vou conseguir dividir por 2, então eu vou só repetir ele. Eu consigo dividir o 15 por 2? Não, então eu vou passar para o próximo, que seria o 3. 15 dividido para 3 é igual a 5. O 35, a gente consegue dividir por 3? Não, galera, a gente não consegue dividir por 3, então a gente vem aqui, ó, e abaixa esse 35. Dá para dividir o 5 por 3? Não, então eu vou colocar o próximo número primo, que é o número 5. Tranquilo, galera? Deixa eu tirar a luz aqui, né, pra não ficar em cima do número ali. Pronto, dá pra ver que aqui é o 3, ó, 2, 3 e 5. Show de bola, galera? Eu vou continuar dividindo. Esse 5 dividido para 5 vai ser 1, e esse outro aqui eu vou continuar. Esse 35 eu vou continuar sem conseguir dividir ele, galera. Tá acabando, esse cara tá acabando. Deixa eu só organizar aqui pra ficar bem bonitinho, tá bom? Vou só escrever de novo. Só pra caber todo mundo aqui e não ter problema em ficar uma galera aí pra fora, né? 60, 70 por 2, 30, 35 por 2, 15, por 35 não dá, eu abaixei o 35. Aqui eu já não consigo mais por 2, né? Eu vou partir para onde? Eu vou partir para o 3, que vai me dar 5. E eu não vou conseguir dividir o 35. E agora eu divido por 5. Pronto. Só repetir aqui na letra menor para caber tudo no quadro. Mas foi o que eu fiz agora há pouco. 5 dividido para 5 é 1. Opa, mais o 35 eu não consigo dividir ainda. Então, ó, repetir esse cara. Opa, não, né? O 35 dividido para 5 vai ser igual a 7. O que eu vou fazer? Vou dividir por 7. 7 dividido, esse aqui eu vou repetir. 7 dividido para 7 é igual a 1. Cheguei aí, ó, na minha fatoração final. O que eu tenho, galera? 2 vezes 2 vezes 2, 3, 5 e 7. Carol, é igual
múltiplo comum? Agora é só multiplicar? Não. Cuidado, galera. O máximo divisor comum não é igual ao mínimo múltiplo comum. Agora você não vai multiplicar aqui e achar um valor, não. Você vai ter que analisar os fatos. Vamos analisar os fatos aqui comigo. Olha só. Você vai olhar qual foi que dividiu os dois. Qual foi a linha, quais são as linhas em que ambos os números, 120 e 140, foram divididos. Essa linha, 120 e 140 dividido por 2, 60 e 70. Os dois foram divididos por 2? Sim. Aí tu marca que os dois foram divididos. 60 dividido por 2, os dois foram divididos? Sim, ó. 60 virou 30, 75 virou 35. Nessa terceira linha, o 2 ele dividiu todo mundo? Não. O 2 ele dividiu 30, mas ele não dividiu 35. Então eu não vou marcar esse cara. E a quarta linha? O 3, ele dividiu 5, 15? Sim, mas ele não dividiu 35. Então, eu não marco esse cara, porque ele não dividiu os dois. O 5 dividiu. 5 dividido para 5, que dá 1, e dividiu 35. Olha, então eu vou marcar esse 5 aqui, ó. Porque o 5, ele conseguiu dividir os dois. Tranquilo, galera? O 5 conseguiu dividir os dois. Vamos ver a linha do 7? O 7 não dividiu o 1, porque a gente só repetiu. Ele dividiu, 7 dividido para 7 e 1. Mas esse aqui, ó, ele não dividiu. Então, a gente não vai contar com ele, que a gente só abaixou o valor. Sabe esses números que tu marcou? Foi o 2 e o 5. Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer uma multiplicação desses números. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5... 4 vezes 5 é 20. O máximo divisor comum entre o 120 e o 40 vai ser quem, galera? Vai ser o número 20. Se você abrir assim, ó, usando o 120 e o 140, você vai descobrir que ambos vão ter o maior divisor comum como o 20. Lá na nossa aula viva a gente responde exercício, a gente fala mais sobre MMC, a gente fala mais sobre MDC e a tia Carol tá morrendo de saudades. Assistam essa aula inteirinha. E para quem assistiu a aula e queria saber aí o resultado da piada, né? Por que que o MMC, olha só, por que que o MMC estava esperando, eu não sei desenhar uma escada, né, galera? Por que que o MMC estava debaixo da escada? O MMC estava debaixo da escada porque ele estava esperando o MDC. Entendeu? A piada ruim. Por que que o MMC estava debaixo da escada? Porque ele estava esperando o MDC. O MDC. Beijos aí, um abraço.